O fato de algo ter terminado é o começo de uma nova história deste mundo. O homem afirmou que o rei demônio morreria se ele destruísse isso, não é? Então, ele perguntou, virando-se para encarar o demônio. O homem afirmou que o coração que ele segurava era o coração do rei demônio. Sangue pingava da boca do demônio. Ele afirmou que sempre o havia avisado que, se alguém pudesse matá-lo, seria alguém como ele, não um herói. Olhando para o demônio, o homem afirmou que o herói desempenhou um papel significativo no triunfo. O atual rei demônio era fraco, e o demônio deveria saber disso. O demônio sorriu alto e afirmou que o herói não teria chance contra o rei demônio se ele lutasse assim. Ele se despediu do herói que morava nas sombras. O demônio afirmou que era uma honra ser morto por ele. Naquele momento, o homem esmagou seu coração e apertou sua mão. Então, o rei demônio imediatamente desapareceu. O homem anunciou que sua missão foi cumprida e ele havia quebrado o coração do rei demônio. Ele recebeu a confirmação positiva de que o rei demônio estava morto. Ele poderia retornar naturalmente. Isso não deve chamar a atenção do herói. Ninguém deve saber sobre ele. Isso é tudo o que acredito, murmurou o homem. Ele não pode alegar se sentir como o salvador da humanidade. Ele foi criado apenas como um meio de vencer a guerra. Sua última missão na guerra, que havia terminado, tinha acabado. O que ele deveria fazer com sua vida agora? Enquanto isso, os comerciantes na capital de Mika, no reino de Terara, estavam gritando para ninguém passar. Eles estavam discutindo sua oferta para celebrar o triunfo do herói. Outros comerciantes estavam gritando para os clientes olharem suas mercadorias também. Enquanto isso, um homem estava cruzando a pequena ponte para o Palácio Real. Ele se aproximou e puxou a maçaneta da porta da sala de conferências. Como de costume, a garota atrás da mesa disse a ele que era um bom trabalho. O homem se virou para Chris e reconheceu que fazia muito tempo que eles não se viam. A garota sorriu de volta para ele. Eles estavam se comunicando exclusivamente pelo interfone ultimamente. Ela relatou pela primeira vez em um mês. O homem disse a Chris que ele havia deixado sua sede. O homem perguntou sobre o relacionamento da garota com o rei demônio. Chris sorriu e respondeu que tudo correu sem problemas. As notícias da vitória do herói sobre o rei demônio, alguns dias atrás, se espalharam por todo o mundo. Ela disse que o homem imediatamente olhou para sua mão quando ela falou. Mesmo que ele realmente o tivesse derrotado, não importa quem o derrotou, disse ele, olhando para a garota. Ele argumentou que, neste caso, o rei demônio foi derrotado pelo grupo, não por ele. Você está tão despreocupado como sempre, comentou Chris. O homem respondeu que ele foi criado dessa forma. Incidentalmente, você está fazendo 15 anos este ano, mencionou Chris. Bem, sim, concordou ele. A garota rapidamente colocou uma pilha substancial de papéis na mesa. Assustado, o homem perguntou a ela o que eram. Estes são documentos sobre seu histórico de trabalho, se explicou a garota. Há um inferno de muitos deles, se informou o homem. De acordo com Chris, isso demonstrava a magnitude de sua contribuição. Ela sabia que a missão de sua organização era esconder o herói em segredo. Ela afirmou que o rei demônio é o pináculo da devastação e que o quarto grande conflito entre demônio e herói estava em andamento. A esperança é personificada pelo herói. Além disso, como seus nomes sugerem, o herói e o rei demônio acabarão se chocando. De acordo com Chris, a grande guerra entre os demônios e o herói já aconteceu 3 vezes nos últimos 30 anos. O homem informou a ela que a vitória do herói significava o fim do mundo e o triunfo da humanidade. 10 anos atrás, uma nova quarta geração de heróis apareceu em Terra, com o nascimento de um novo rei demônio, a garota disse, abaixando os olhos. A garota perguntou ao homem se ele sabia que a nação onde o herói surge tem o poder de dominar outras nações. Isso é chamado de efeito herói, se explicou ela. O homem perguntou a ela o que isso significava. Chris respondeu que a nação do herói é elevada acima das outras se ele derrotar o rei demônio. Além disso, a nação também se torna mais rica ao mesmo tempo. Entretanto, a garota também perguntou ao homem se ele sabia o que acontecia caso o herói perdesse.
De acordo com ela, os líderes de Terra estavam preocupados que o Rei Demônio fosse muito forte para um herói nascido em sua nação. Essa era a pior coisa que poderia acontecer. Chris acrescentou que sua organização foi criada como resultado disso. Além disso, o reino ajuda o herói tanto na luz quanto nas sombras. A Unidade de Forças Especiais das Sombras é uma organização secreta que opera no máximo sigilo. A garota tinha lido que sua organização estava focada somente em ajudar o herói pelos últimos 4 anos. Você sabe melhor do que eu as razões para isso, disse ela. Então, a garota parou de falar e sorriu encantadoramente para o homem. 4 anos atrás, a guerra se tornou particularmente brutal. O homem disse a ela que algo inesperado aconteceu. Ou seja, os heróis e uma habilidade de derrotar até mesmo um demônio comum. Esse demônio, por acaso, era o oponente que precisava ser derrotado para entrar no castelo do Rei Demônio. Ele acrescentou que, em sua opinião, o herói havia se envolvido em inúmeras batalhas com ele. Ele havia lutado e perdido. Ele alegou que, mesmo com os maiores cavaleiros do mundo ao seu lado, o herói havia sido derrotado e a batalha havia acabado. Então, eles já estavam em pânico. Eles tinham testemunhado repetidamente a entrada valente do herói na batalha. Cada vez que terminava, o herói estava gravemente ferido, e eles tinham que resgatá-lo. Ele se perguntou se o herói morreria se as coisas continuassem assim. A derrota do Rei Demônio levaria à primeira destruição da humanidade. Surpreendentemente, um dos membros do grupo matou o Rei Demônio, não o herói, terminando o conflito. Depois de ouvi-lo, a garota perguntou: por que você não corta o jargão e vai direto ao ponto? Você foi quem matou o Rei Demônio, se ela afirmou. O homem se virou para Chris e disse: a ordem foi realmente dada por você, não foi? Ela disse ao homem que, agora que ele estava discutindo isso, definitivamente poderia dizer algo assim. A garota se lembrou de como gritou que estava assumindo total responsabilidade e que tudo o que estava pedindo era que ele finalmente perdesse. Chris respondeu: bem, não importa. Foi o que ele disse, acrescentou ela. Desde então, a organização deles também se juntou à guerra e lutou contra vários demônios. Chris objetou que eles deveriam operar secretamente. Em outras palavras, o herói é acreditado com todas as suas realizações, e portanto, eles mantêm seu segredo. O homem então percebeu que ela parecia infeliz. Ela gritou que, independentemente da opinião dele, eles contribuíram mais para este conflito do que o herói e os cavaleiros juntos. Então, perguntou ao homem se ele sabia sobre isso. Oficialmente, somos apenas capangas do exército, ela disse. A derrubada de Maio. Os cons o consideram um fator de risco. Se continuarmos com essa demagogia, ele pode simplesmente, inadvertidamente, sair amanhã, ela acrescentou. É assim que a nossa organização funciona, a garota disse com um leve sorriso. Além disso, ele tem décadas de experiência e parece entender exatamente como a organização funciona. Vou direto ao ponto, disse ela. O homem começou a prestar muita atenção na garota. De acordo com Chris, eles decidiram recentemente dissolver a organização. O homem pensou que tinha descoberto isso imediatamente. O esquadrão de propósito especial não teve nenhum propósito desde que o Rei Demônio foi derrotado. Não servimos para mais nada, ele raciocinou. Diferente dos cavaleiros, cujo trabalho é manter a paz, ele percebeu que já estava se preparando para isso. O homem perguntou sobre a condição de Chris. O que eu deveria fazer agora? No pior cenário, a garota disse que falaria com ele sobre seu futuro, para manter a organização em segredo, agora que foi dissolvida. De acordo com o homem, ela falava como se ele tivesse uma escolha no futuro. A garota imediatamente disse ao homem que, sim, ela quis dizer isso. Você não tem planos para o futuro? Perguntou ela. Ela prometeu fazer o possível para ajudá-lo com isso. Se não, seus chefes lhe dariam toneladas de trabalho, afirmou Chris. O homem disse que tinha planos para o futuro, depois de pensar um pouco. No entanto, Chris garantiu a ele que estava tudo bem. O homem perguntou a Chris o que ela estaria fazendo.
Pensei que teria um trabalho semelhante, disse ele. A garota sorriu para ele, mas imediatamente o interrompeu. Definitivamente, não. Você tem apenas 15 anos. Ela informou ao homem que, aos 5 anos, ele foi acolhido pela organização e, depois, se juntou ao lado do reino no conflito. Mas ele estava farto. Você deve viver por conta própria a partir de agora, disse a garota. Ela afirmou ao garoto que ele não deveria se preocupar com isso se não quisesse. Apenas diga, ela disse. E não sei de nada, respondeu o homem. Ele perguntou a Chris sobre algo que estava mantendo seguro todo esse tempo. Ele alegou que não sentiu nada, mesmo depois de ter matado o rei demônio. Houve inúmeras baixas na Grande Guerra. O número de seus companheiros que perderam suas vidas em batalha era desconhecido para ele. Ele começou a se perguntar o que os motivou a empreender esse ato até a última gota de sangue. O que eles estavam defendendo? O que era este mundo pelo qual Chris e o herói chegaram tão longe? Ele simplesmente sabia o que estava procurando. Ele aspirava levar uma vida comum, como qualquer outro ser humano. Ele expressou seu desejo de experimentar como é apenas viver sua vida cotidiana. Tudo o que eu quero é liberdade. O homem então perguntou a Chris se havia algo que ele pudesse fazer. Depois de pensar um pouco, a garota respondeu: Está tudo bem. Ela pediu ao homem para observar como a vida comum era vivida. De acordo com ela, a melhor saída seria entrar para uma academia. Meninos de 15 anos geralmente frequentam uma academia para estudar, se explicou Chris. Ela também acreditava que ele deveria passar um tempo com seus colegas se quisesse viver uma vida normal. Depois de pensar um pouco, o homem afirmou que entendia tudo. Além disso, não seria muito difícil me juntar à equipe deles, se acrescentou. No entanto, a garota perguntou ao homem se ele entendia que eles não estavam falando sobre uma operação secreta. No entanto, ela imediatamente, afirmou firmemente que a decisão foi tomada naquele momento. Deixe-o pensar primeiro em seu nome. Depois de pensar sobre isso, ele chegou à conclusão de que sempre foi abordado por um número. A garota imediatamente lhe deu o nome John, sugerindo que ele pensasse sobre isso por um tempo. O homem perguntou a Chris se isso soava muito bem. O que poderia ser Mike? A garota perguntou a ele, Von Michele. Bem, o nome deveria ser algo familiar, disse ela. Então, o homem percebeu, espere, esse nome se encaixa. Chris imediatamente perguntou ao homem por que o nome não era o mesmo. É por isso que se encaixa, o cara disse a ela. A garota pediu que ele esperasse um pouco e disse que entendeu. Ela disse ao homem, sorrindo, que iria organizar a vida dele. Preciso deixar tudo pronto, disse ela. Ou seja, uma biografia detalhada sobre a empresa. O homem então se virou para Chris. O menino alegou ser uma mera criança sem conhecimento e afirmou que ela era a razão pela qual ele foi capaz de passar por aquele inferno. No entanto, a garota imediatamente começou a tremer e implorou ao homem para não dizer isso. Ela fez o possível para se conter. Eu sempre penso em Noah como meu irmão mais novo, disse ela enquanto corria até ele. Ela pediu que ele apenas lhe desse um sinal se tudo corresse bem e se certificasse de que estaria presente para a cerimônia de abertura. Era o começo de sua nova vida. Enquanto isso, Tweet compareceu à cerimônia de abertura na Royal Bulldar Academy. Ele se virou para Chris e informou pelo interfone que houve um incidente terrível. Estou perdido, ele disse a ela, imediatamente deprimido. Chris gritou, você está falando sério? Você estava tão confiante quando nos despedimos. Tweet avisou que se atrasaria no primeiro dia se nada mudasse. O homem perguntou à garota por um conselho. O que eu deveria fazer? A garota respondeu questionando o homem sobre suas ocupações atuais. Tweet alegou que, ao acordar, tudo o que viu foi uma propriedade imponente. Parecia ser a casa de um duque ou outro nobre, ele disse. Além disso, não havia nada que parecesse uma escola. Ele informou a Chris que havia cometido um erro. Você não cometeu erro algum, respondeu a garota. Este é, de fato, o campus da Royal Bulldar Academy.
O homem ficou momentaneamente atordoado. É enorme, ele disse. Eles imediatamente pararam de negociar. A maior instituição educacional do reino era a Buildar Royal Academy, local de nascimento do herói moderno Theon Bale. Essa instituição é considerada uma das mais prestigiadas, tendo uma longa história e vários costumes. Enquanto isso, Twitch perguntou a Chris de uma maneira heróica, mas casual. Então, a academia decidiu aumentar a matrícula. Sim, a garota respondeu. A academia decidiu aumentar a matrícula em antecipação ao efeito herói, desde que o reino de Terrara venceu a Grande Guerra. Portanto, a academia decidiu dividir o treinamento em 2 faculdades este ano. De acordo com ela, a faculdade heróica transmitirá conhecimento assim como o herói fez. Por outro lado, há uma faculdade onde se pode viver a vida normalmente e aprender gradualmente. No ano passado, havia apenas a faculdade heróica. Além disso, era necessário passar em um exame para entrar. No entanto, Chris disse que a partir deste ano todos que passarem no teste entrarão. Agora há membros permanentes do corpo docente. Twitch concluiu. Isso significa que o curso padrão serve apenas como uma sala de espera para alunos que não são adequados para a faculdade heróica. Em resposta, a garota disse que ele estava certo. Os alunos no curso heróico serão mais capazes do que os alunos do curso geral, explicou ela. Ela também expressou sua crença de que isso levaria a preconceito na academia. Twitch imediatamente considerou isso antes de escolher qual faculdade frequentar. Chris fez uma pergunta ao homem. Então, qual você escolhe? Era uma pergunta típica. O homem respondeu diretamente. A garota informou que compartilhava a sua opinião. É por isso que faz sentido frequentar um curso regular. Afinal, você está indo para a escola para começar a viver uma vida normal. Chris então informou ao homem que ele não precisaria fazer o teste no dia da admissão. Você pode ir direto para a orientação do candidato sem fazer nenhum teste, disse ela. Ela também pediu para deixá-la cuidar de todo o resto. Eventualmente, o homem concluiu que, apesar das instruções de Chris, ele não tinha ideia de para onde ir, porque a academia era muito grande. Ele então se aproximou de um funcionário e perguntou sobre o propósito de Twitch White estar lá. Sim, respondeu o funcionário. Está tudo certo. Apenas entre na fila. As instruções serão passadas em breve. Twitch imediatamente se juntou ao resto dos estudantes. Depois de um tempo, uma garota subiu ao palco e afirmou: Está tudo ótimo. Finalmente estamos todos reunidos. Ela se apresentou. Sou professora do Departamento Heróico da Buildar Academy. Meu nome é Feriz Evans. A Buildar Academy é uma academia lendária. Os heróis mais famosos estudaram aqui, disse ela. Ela também expressou orgulho pelo fato de que seus alunos estão entre os melhores do mundo. RL disse que estava preocupada que o corpo estudantil diminuísse devido ao aumento do número de vagas. No entanto, com base no que estava observando, ela concluiu que não deveria estar tão preocupada. Se já estivessem ficando sem tempo, a garota disse que completaria a saudação deles. Imediatamente, ele pensou que terminaria muito cedo. De acordo com o plano, ele raciocinou que os alunos regulares agora assistiriam às aulas e esperariam o exame do curso heróico terminar. Só então ele começaria a viver uma vida escolar tranquila. Ele nunca pensou que ficaria tão ansioso a ponto de suas mãos e pés tremerem. O homem olhou para seu braço, refletindo. As habilidades que havia desenvolvido como guerreiro não seriam mais necessárias. Ele percebeu que não precisava mais das habilidades de matar e escapar. Ele acreditava que viveria a vida típica de um aluno regular, e era exatamente isso que queria fazer. Foi então que Fernie Evans anunciou que o exame de admissão ao curso heróico começaria. O homem ficou momentaneamente surpreso e perguntou: O que? Eu não esperava por isso. As regras são simples, Ferris Evans gritou. Todos participarão da batalha real. Ela disse que eles tinham 1 hora de sobra. O antigo prédio à direita era um local onde os candidatos não conseguiriam controlar seus poderes mágicos, por causa da barreira que cercava o recinto.
Sejam extremamente cuidadosos, Fernie Evans alertou. Ela explicou que o corpo docente heróico treinava heróis, não meros adoradores de heróis. Não precisamos de alguém que apenas admire heróis. Ela gritou. Eventualmente, todos vocês terão que se tornar os heróis do futuro. Imediatamente, houve um grito coletivo de "Ossim". O homem então ordenou que os alunos se reportassem à academia. Entretanto, Tucto não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele se aproximou de um dos candidatos e expressou seu desejo de se tornar um membro permanente da faculdade heróica. O homem olhou para ele e perguntou: Você está com medo? Eu não desistiria tão cedo se fosse você, disse ele, dando um rápido tapinha no ombro de Tucto. Entretanto, Tucto sentiu que o homem havia entendido tudo errado. Ele não estava desistindo. Quando entrou na academia, não necessariamente planejava estudar. Só porque havia passado no exame do corpo docente heróico, não significava que ele deveria seguir esse caminho. Ele acreditava que ainda poderia mudar para os estudos regulares se quisesse. Na pior das hipóteses, bastava falhar no teste. Fernie Evans continuou dizendo que tudo parecia estar em ordem. Ela se virou para os candidatos e explicou. Há telescópios instalados por todo o terreno. Os professores os observarão através deles e tomarão uma decisão com base em suas observações. O homem sentiu um calafrio. A agência sempre me ensinou a evitar telescópios. A ideia de expor sua fraqueza diante de um deles o fez estremecer. Fernie Evans gritou, anunciando o início do exame. Naquele exato momento, ele pensou em seu próximo plano de ação. Provavelmente é isso que o exame do herói mostrará. Os candidatos usarão habilidades mágicas. Ele sabia que estava isento de fazer o teste, mas poderia ter problemas mais tarde se desistisse muito cedo. Estimou que havia cerca de 1.000 pessoas participando do exame. Além disso, apenas 100 seriam aceitos no curso heróico. Para passar, cada candidato teria que derrotar, em média, 10 pessoas. O que isso significa? Ele se perguntou. Bem, não preciso me esforçar tanto. Se eu derrotar apenas metade disso. Naquele momento, um homem apareceu no corredor. O candidato percebeu imediatamente que a luta era inevitável. Twitch virou-se para ele e disse: Desculpe. E, num piscar de olhos, ele derrotou o homem com seus poderes mágicos. Faltam mais 4, e ele murmurou. 2 homens apareceram andando pelo corredor. Ao vê-los, ele percebeu que havia algo errado. Uma sombra. Imediatamente, ele deslizou na direção oposta. Ao mesmo tempo, Twitch apareceu atrás dele. O homem se virou, surpreso. Ah! O quê? No entanto, ele estava sozinho agora. Twitch passou correndo pelo homem novamente. Espere! O que aconteceu aqui? Sem hesitação, o homem agarrou sua espada e atacou. Porém, ele sabia que precisava correr. Não tinha chance de vencê-lo. Assim que percebeu isso, ele começou a fugir. Tentou correr, mas algo o impediu. Ele olhou para sua perna, sem entender o que estava acontecendo. Foi então que a armadilha no corredor foi ativada, capturando-o. O homem olhou para Tucto e perguntou: Você já sabia que eu tentaria fugir? Tucto pediu que ele informasse seu nome. Eu sou um dos candidatos fazendo o teste. Entretanto, Tui alegou que não tinha ideia do que ele estava falando. Eu me inscrevi no curso padronizado após o teste, afirmou Tui. O homem imediatamente perguntou: Você está me perturbando? Vou voltar para o meu curso, ele disse. No entanto, Tucto afirmou que precisava de mais 2. Enquanto ele se virava, conseguiu vencer outro homem. Isso faz 4. Ele também acreditou que aquele havia sido seu quarto adversário derrotado. O homem alegou que tudo não passava de uma brincadeira. Foi então que Fernie Evans soltou um grito alto. Eles nem conseguiam bater nela. Ela alegou que era porque eles eram tão fracos. O homem, então, a informou que bater no professor no teste era injusto.
Bem, a vida é uma coisa injusta, Furnus Evans disse a ele. Aqui, é cada um por si nesta batalha. Ela acrescentou que era um pensamento tão infantil, e pensar sobre tais coisas a fazia se sentir mal. No entanto, TY viu a garota correndo em direção a Feraz Yansan e agarrando sua espada ao mesmo tempo. Ela imediatamente balançou sua lâmina. Tvig imediatamente pensou em que espadachim rápido ele era. Ele viu que ela estava empunhando sua espada tão rápido que uma pessoa comum nem notaria. Ele duvidou que ela estivesse aumentando seu poder físico usando a técnica de magia corpo a corpo. Fury Ferevan chutou a garota no estômago. Ao mesmo tempo, a garota voou para trás com a força do golpe. Depois de se recuperar, ela se virou para encarar o homem. Talvez ele devesse dizer algo a ela. TSK. Tvig imediatamente a informou: está levantada. A garota ficou furiosa com isso. Seu pervertido! Gritou ela. Imediatamente, balançou sua espada em direção à cabeça de Tvig. No entanto, ele se esquivou. É perigoso. Disse o homem enquanto agarrava o braço da garota. O quê? Perguntou a garota, surpresa. Ela não conseguia entender como isso aconteceu. Empurrando a garota para longe, Tvig imediatamente lançou um feitiço de fixação mágica. Instantaneamente, correntes mágicas envolveram e imobilizaram os braços e o corpo inteiro da garota. De acordo com ele, a garota estava neutralizada. Só então percebeu que era a quinta pessoa que ele havia derrotado. Pare com isso! Ouviu ela dizer. No entanto, Tvig imediatamente perguntou. O que eu ganho com isso? Em resposta, a garota disse. Ouvi dizer que derrotar o instrutor dá um prêmio de 1 milhão de moedas de ouro. Essa foi a primeira coisa que ela disse. Ela também perguntou o que ele achava disso e acrescentou que lhe daria a recompensa total. A oferta parecia tentadora. Você quer o prêmio só para si? Tvig perguntou. Eu só quero lutar contra oponentes difíceis. A garota respondeu. O quê? Você é uma maníaca por artes marciais ou algo assim? Tvig perguntou. No entanto, a garota o informou que não era bem assim. Ela alegou que lutava contra oponentes formidáveis para garantir seu futuro. Além disso, ela acrescentou, você não quer me dar um soco quando olha para essa minha cara arrogante? Ela é uma maníaca por lutas, e Tvig pensou. No entanto, esse plano era muito simples e não tão terrível. Então, o homem tomou uma decisão. Tudo bem, vou te soltar. Ótimo, então vamos relaxar e conversar, disse a garota. Ela também perguntou se ele poderia remover o feitiço dela imediatamente. O corpo da garota ainda estava preso, mas ela conseguiu cortar as correntes sozinha. Quando Tvig viu isso, disse. Você pode lidar com isso sozinha. Entendi. Se baixarmos nossas defesas, podemos nos comunicar melhor, disse a garota. Alicia era o nome dela. Quando se apresentou, perguntou o nome do homem. Meu nome é Tvig. De acordo com a garota, magia corpo a corpo era sua especialização em combate. Em luta corpo a corpo com esta espada, acrescentou o homem. Ele também afirmou que poderia usar magia de longo alcance. Então, virou-se para Alice e prometeu cobri-la por trás enquanto liderava o ataque. Ela concordou. Eu seria inútil em combate à distância por causa do meu curto alcance, disse a garota. No entanto, ela olhou para Tvig e disse que não achava que isso seria um problema. Sei que Furnus é uma lutadora de curta distância, disse Alicia. Mas, se a luta se tornar uma batalha de longo alcance, confiarei em você. Está tudo bem, respondeu Tvig. Ele disse que tinha uma ideia. Enquanto isso, Furnus estava parada no corredor. Ela estava cercada pelos corpos de novos alunos. Então, se concentrou na aproximação de Alicia. Você está sozinha? Furnus perguntou. Ela alegou ter visto Alicia conversando com Tvig. Furnus acreditava que eles estavam tentando formar uma aliança. No entanto, Alicia respondeu.
Eu não estou entre aqueles que querem se unir. Você tem boas habilidades de esgrima, mas seus ataques são muito previsíveis, disse Fornus, virando-se para a garota. Essa é sua falha. Alicia perguntou. Que tipo de exame é esse? Esse sistema é doentio. Não importa quantos pontos eu perca, se for assim, murmurou Alicia. Ela então sorriu levemente e perguntou a Fornus. Se eu vencer o professor, eu passo no exame? Sim, garantiu a garota. No mesmo instante, Alicia saltou da cadeira e liberou seu poder mágico. Fury. A garota tentou acertar Fornus com sua espada, mas ela bloqueou o golpe com facilidade. Você não é forte o suficiente, disse Fornus. Com um rápido movimento da mão, Fornus rebateu a espada de Alicia. Eu não vou te poupar. Ao mesmo tempo, Alicia conseguiu evitar o próximo golpe. Fornus parou e apontou sua espada para Alicia. A garota imediatamente percebeu que poderia usar o feitiço de fixação para criar um escudo. Nada mal, disse Alicia. Essa é sua espada mágica? Perguntou Alicia, virando-se para encará-la. Ela percebeu isso depois de tudo. Fornace disse que, de acordo com a garota, sua espada era mágica. Embora fosse um pouco mais forte que a dela, ainda era uma espada mágica comum. Entretanto, ter um equipamento melhor sozinho não a faria vencer a batalha, então ela não precisava se preocupar. Fornace perguntou à garota se ela estava usando o estilo de luta de espada Knight. Alice então perguntou se ela tinha checado suas credenciais. Você deveria ter dito isso antes, a garota disse. Fornace expressou seu arrependimento por ser a única que não tinha checado as identidades dos alunos. Ela imediatamente disse que queria que o teste fosse justo e, então, acertou o escudo de Alicia. Aquele golpe fez a garota cair para trás. Fornace declarou que Alicia tinha perdido. Com um sorriso malicioso, prometeu relatar sua falha no final do teste. Alicia imediatamente gritou. Não. Naquele momento, ela tinha que determinar se havia passado ou não. Ao mesmo tempo, tiros foram ouvidos em direção a Fornace. O quê? Ela gritou curiosa. O cara então revelou que ele era, na verdade, um atirador. Ele acreditava que ela poderia adivinhar de onde ele atiraria, pois sabia onde ele estava. Também havia dito a Alicia com antecedência que mudaria de posição, tentando ficar fora da vista de Fornace o máximo possível. Como resultado, o homem não conseguiu atirar na garota. Ele acreditava que, sendo humana, ela possuía reações notáveis. Sem mencionar sua espada mágica, que ela empunhava com perfeição. Considerando que ela bloqueava seus tiros facilmente, estava claro que sua espada fora projetada para combate de resistência. No entanto, isso ainda era um problema para ele. E, assim como esperava, o cajado que ele acidentalmente descobriu permitiu que ele ganhasse muito poder de fogo. O cara estava começando a perceber isso. Enquanto isso, Alice atacou Fornace novamente. No entanto, a garota conseguiu evitar sua espada mais uma vez. Recuar. Ela ordenou. Uma terceira tentativa. Uma quarta tentativa. E agora estavam prontos. Fornace havia quebrado a espada de Alicia. Quem venceria? Alicia ou Fornace? Não havia muito tempo para o duelo terminar, e todos estavam em suspense. No final, eles derrotaram a instrutora. Isso enfureceu Fornace, que gritou. O quê? Ok, agora é a vez dela, disse o garoto. Ele deveria ter sido capaz de acertar o mesmo ponto na espada da instrutora. Alicia raciocinou e concluiu que essa era uma possibilidade fantástica. Fornace, no entanto, estava furiosa. Isso é impossível. Ela gritou. Ela questionou por que ele estava trabalhando naquele objetivo desde o início, permitindo que ela bloqueasse socos intencionalmente. No entanto, Alicia avançou contra Fornace naquele exato momento. Como resultado, Alicia conseguiu levar sua espada até o rosto de Fornace. Você esqueceu que ainda estamos lutando? Perguntou a garota. Fornace exalou, nervosa.
Eu perdi, admitiu. Ao lado da garota, estava sua espada quebrada. Alicia se virou para o atirador e explicou sua estratégia. Furnace sabia de tudo. Ela afirmava entender tudo. O atirador era ele. Ele tem grandes habilidades, a garota disse. Foi brilhante. O homem agradeceu à garota por essas observações. Alice então se virou para ele e perguntou sobre a origem do cajado. Você não o tinha quando terminamos, se ela afirmou. Ele acrescentou que conheceu alguém que possuía o cajado e o pegou emprestado por um tempo. Mas, para sempre, para ser mais preciso. Isso chocou Alicia. Espere. Você quer dizer que conseguiu nocautear um homem em tão pouco tempo? O homem, calmamente, respondeu. Sim. A garota lançou um olhar surpreso para ele. Naquele momento, ele a informou que preferiria acertá-la diretamente para vencer. No entanto, se falhasse, simplesmente a neutralizaria. Alicia pensou que o professor Furnace era, sem dúvida, o melhor espadachim do mundo. Ela mudou o ângulo de sua lâmina para reduzir a tensão em sua espada, mesmo quando a usava para desviar golpes. Além disso, mudou a trajetória das balas em vez de bloqueá-las. No entanto, o atirador possuía precisão divina. Ela raciocinou que, se o dano fosse aplicado repetidamente no mesmo lugar, ele se acumularia ao longo do tempo. Não importava quanto tempo ela refletisse os tiros ou quão precisa fosse sua espada mágica. Então, racionalmente, percebeu como aquilo aconteceu. Porém, ainda não conseguia aceitar essa explicação por causa de seus sentimentos. O cara, entretanto, virou-se para Alice e prometeu devolver o cajado ao seu dono. Agora que terminamos. Ele acrescentou que não precisava do dinheiro, então ela poderia ficar com tudo. Sem hesitação, o homem se virou e foi embora. Quem é esse homem? Ela se perguntou, preocupada. O cara acreditava que finalmente havia acabado. Quando devolveu o cajado ao seu dono, pensou. O que diabos eu estava fazendo lá, afinal? Tudo o que ele queria, percebeu, era se matricular em um curso regular. Além do exame de admissão para a Royal Academy. Os construtores agora estavam sobre os alunos reunidos no auditório, enquanto o apito anunciava o fim do teste. Embora ouvissem seus resultados, ele também havia falhado no teste. E isso era exatamente o que ele queria. A garota pediu aos alunos que faziam parte do corpo docente heróico que vestissem seus uniformes brancos. Então, ela se virou para encará-los. Também ordenou que os membros regulares do corpo docente usassem uniformes pretos. Foi quando o homem viu Alicia. Ele pensou, ela está comigo naquele momento, não é? A garota perguntou ao cara da FWE por que ele estava usando um uniforme preto quando o viu. No entanto, ao mesmo tempo, o professor se aproximou deles. Naquele exato momento, anunciou que a aula havia começado e pediu a todos que se sentassem, lançando um rápido olhar para o professor. FWE e Alice entraram na sala de aula. A mulher disse que estava feliz em conhecer todos e que daria aulas na classe 1D da divisão sênior este ano. Ela se apresentou como Sylvia Mkaka e prometeu ensinar magia a eles. Assim como vocês já devem saber, afirmou, o treinamento da academia agora será dividido em 2 cursos, o curso heróico e o curso normal. Apesar de estarem em faculdades diferentes, isso não significa que serão completamente separados um do outro. De acordo com ela, alunos de ambos os cursos geralmente assistiam a palestras comuns. Como resultado, estavam todos naquela sala. Então, dirigiu-se aos alunos como os senhoras e senhores e expressou sua esperança de que gostassem da companhia um do outro pelos próximos 3 anos. Começando amanhã, Alicia pediu a Tate que se juntasse a ela por um momento. A garota o aconselhou a ir registrar uma reclamação formal. Com um grunhido, o homem perguntou a ela novamente, já que Alicia alegava que ele tinha mofo de enxofre. Ele deve estar em uma classe regular, certo? Tate disse à garota que ela teve sorte de estar usando o uniforme branco da faculdade heróica. No entanto, Alice informou que isso não explicava sua inscrição no curso regular.
Além disso, afirmou que acreditava-se que ela era a única pessoa que havia derrotado o professor Furnacci por algum motivo. No entanto, Tate garantiu a ela que estava tudo bem. Ele sempre quis frequentar a faculdade regular. Furnacci se aproximou deles naquele exato momento e disse: "Oh, então é aqui que vocês estão." Professor Furnacci. O menino e a menina disseram, virando-se para encará-la. "Está tudo bem", disse a garota. Ela só precisava contar um pouco sobre ele. Naturalmente, ela se referia às razões pelas quais FWE havia falhado em seu exame. Ela se virou para o homem e explicou que ele havia falhado no teste porque era essencialmente invisível nas gravações dos telescópios usados para observar o teste. Alicia deu ao professor toda a sua atenção e pensou por um momento. Naturalmente, Furnacci disse que sabia muito bem que os dois trabalharam juntos para derrotá-la e que isso foi testemunhado por várias pessoas. No entanto, ela disse que, estranhamente, os registros mostravam apenas as realizações militares de Alicia. Furnacci continuou dizendo que FWE não havia derrotado ninguém nas filmagens do telescópio. Alicia perguntou a ela com que frequência isso acontecia. No entanto, Furnacci informou que isso não era típico. Na verdade, era tudo o que tinham em mãos. FWE informou que foi culpa dele. Depois que ela tentou discutir com os examinadores, ele alegou que havia ficado deliberadamente longe dos telescópios. Furnacci imediatamente perguntou: "Você ficou longe deles?" Isso só tornou seu trabalho deliberadamente mais difícil. "Para quê?" "Bem, é um hábito meu", o homem respondeu. Se é um hábito, as meninas imediatamente perguntaram a ele com alegria. Isso é ruim, pensou o garoto. Ele chegou à conclusão de que, como ainda era um membro da organização, estava completamente preso aos seus hábitos. Ele acreditava que o domínio do Rei Demônio era o lar de muitos telescópios. Alicia e Furnacci informaram a FWE que ele não poderia se inscrever no curso heróico. No entanto, aconselharam-no a esperar até o próximo ano para tentar novamente. De acordo com Alicia, FWE tinha o que era necessário para entrar no departamento de heróis. No entanto, FWE se virou para Alicia e informou: "Sempre quis entrar no curso regular." Ele disse que era grato a ela porque sabia que ela falava por ele. Neste momento, a garota baixou os olhos e disse: "Não estou dizendo isso por ele ou algo assim." Ela alegou que só queria estar no curso de heróis com ele porque seria mais benéfico para ela. Assim, eles se tornariam mais fortes juntos. Foi neste ponto que a garota subiu as escadas. De acordo com FWE, ela estava bastante estoica. Furnacci perguntou se o homem sabia sobre o passado dela. Ele não sabia. O homem a informou, então, que deveria ser um pouco mais sensível. Furnacci disse que seu local de nascimento era bastante incomum, o passado dela. Ele não o informou, então deveria ser um pouco mais sensível. Furnus disse que ela alegou que seu local de nascimento era bastante incomum. Bem, na academia, tais ocorrências não são tão incomuns. Todos os alunos da academia vivem em dormitórios e todos têm seu próprio quarto para usar como acharem melhor. F8, que estava correndo pela rua neste momento, pensou que a Builders Academy era incrivelmente generosa. Ele então parou e anunciou que o treinamento havia acabado por hoje. Mas, depois de pensar um pouco, ele ouviu uma voz. "O que diabos?" Ele pensou. Então, F8 notou um homem no portão, andando e respirando pesadamente de fadiga. Demorou muito mais do que esperava e ele disse, caindo instantaneamente no chão. FWE virou-se para o homem e perguntou como ele estava se sentindo. O homem garantiu que estava bem, mas FWE imediatamente suspeitou que ele estava mentindo. O homem se levantou e perguntou sobre os estudos de FWE. Eles estavam na mesma classe. FWE hesitou, mas defendeu sua posição. O homem perguntou se ele estava falando sério, alegando que não tinha visto nada e que a culpa era dele. Olhando para F8, o homem disse: "Você deve me conhecer como Glenn Everest." F8 também deu seu nome. "Ah, entendi", e Glenn exclamou.
Ao mesmo tempo, percebeu que F8 era o cara do curso heróico que estava acompanhando a garota atraente. Ele alegou que, mesmo que tivessem começado recentemente o treinamento, estavam flertando lá. Nós acabamos de nos conhecer durante o período do exame de herói, FWE. Além disso, não estávamos flertando nem nada do tipo. O que você disse sobre o exame de herói? Glenn perguntou. Você perguntou ao destino sobre sua participação? Em resposta, o homem disse que sim, mas que foi um erro, um engano. Glenn insistiu na pergunta. As pessoas erroneamente pensaram que ele estava se inscrevendo para o curso heróico. Se você pensar sobre isso, e ele refletiu. Ele achava que era por causa de sua falta de foco. Parecia um guerreiro experiente. Eu não fiquei no campo de batalha por muito tempo. F8 respondeu. Glenn disse que entendia, mas que não foi por muito tempo e, quase imediatamente, ele o deixou. FWE perguntou ao homem se ele achava que a prisão era culpada. Foi assim que aconteceu? Ele questionou. Lá, e você poderia chamar isso de um trauma do coração. Eu simplesmente não conseguia me obrigar a olhar para a brutalidade da guerra. Ele acrescentou que sentia que estava focado apenas no treinamento físico. No entanto, ainda tinha um coração fraco. Então, ele perguntou a FWE como ele estava. FWE afirmou que achava que sua situação era semelhante. Glenn apontou para suas cicatrizes e perguntou como ele as conseguiu. Começou a examiná-las e percebeu que elas não pareciam ter sido infligidas por um demônio. Para ele, pareciam ferimentos causados por um humano. Foi nesse momento que ocorreu a FWE que talvez fosse melhor escondê-las de outros humanos. Seus passados eram mais semelhantes do que ele havia percebido. Se Glenn se interessasse muito pelo assunto e acabasse descobrindo sobre a organização, isso seria um problema. Ele percebeu que precisava continuar a seguir a mentira, seja lá o que fosse. Depois de expressar arrependimento, FWE disse a Glenn: Não é nada. Foi apenas um acidente de trabalho. Acidente de trabalho? Glenn repetiu. Sim. FWE alegou que, antes de entrar na academia, trabalhava na indústria de limpeza, no negócio da família. Eu estava ajudando minha família. Em outras palavras, eu era um zelador. Um zelador? Glenn gritou. Como um zelador da cidade poderia ter sofrido tais ferimentos? No entanto, o homem simplesmente cobriu o rosto com a mão e disse. O recém-chegado não entenderia. Eliminar pontos pegajosos é muito mais difícil do que se poderia pensar. Além disso, explicou que essas manchas geralmente ficavam em lugares feios, não visíveis para uma pessoa comum. Acrescentou que tais ferimentos eram realmente comuns em seu trabalho. Glenn continuou dizendo que achava tudo aquilo trabalhoso. Alegou que a complexidade de limpar a cidade estava além de suas expectativas mais loucas. Porém, disse a FWE, com um sorriso. Agora eu percebo o que aconteceu com você. Aconselho que esconda suas cicatrizes dos outros. Caso contrário, eles poderão fazer perguntas inúteis. FWE garantiu que teria cuidado. A lição de Sylvia já havia começado há algum tempo. Mais tarde, ela informou que o Rei Demônio foi derrotado pelo quarto herói, Shinvel, 6 meses atrás. Isso completava a quarta batalha entre heróis e demônios. Agora, ela disse. Quanto àqueles que não se juntaram ao grupo dos heróis, mas contribuíram para a derrota do Rei Demônio. Para responder à pergunta, um dos alunos levantou a mão. Deixe Sig responder. Sylvia disse. Sig alegou que os verdadeiros Cavaleiros da Luz do Duque de Turk estavam presentes, além do exército de sua nação, o Reino de Terraria, e dos Cavaleiros Reais. Essas foram as únicas pessoas que se apresentaram para ajudar o herói. No entanto, a instrutora afirmou que as conquistas dos Cavaleiros da Luz, após a batalha, foram semelhantes à dor sentida pela população após a morte de seu capitão. De acordo com ela, suas realizações eram histórias que deveriam ser contadas à próxima geração. O que vocês sabem sobre as ordens de cavalaria de outros reinos? Sylvia perguntou.
E os países? O professor perguntou ao homem. Sig hesitou por um momento antes de perguntar novamente, um pouco sem jeito. De outro país? Sua resposta foi hesitante. Enquanto isso, F sentou-se à sua mesa e pareceu ponderar sobre qual ordem era a mais importante. Ele se lembrou de que a professora Sylvia havia se virado para Tate e perguntado como ele estava enquanto estava no campo de batalha. Ela pediu para ele continuar de onde Sig havia parado. Bem, e disse, levantando-se da mesa. Aridia, Silver, Ruby e Sapphire são as 3 ordens noturnas do Reino Sagrado. Ele acrescentou que a Ordem Noturna dos Caçadores de Demônios foi fundada pela Nação dos Demônios para ajudar um grupo de heróis. O professor ficou chocado com sua resposta. No entanto, logo sorriu e acrescentou que não conseguia se livrar da sensação de que F sabia sobre a Ordem Noturna dos Caçadores de Dragões. Ele deve ser um aluno muito trabalhador. Disse, confirmando que sua resposta estava correta. Uma garota comentou que havia demônios que se juntaram aos humanos na luta contra o Rei Demônio. F8 pensou sobre isso por um momento, mas Sig logo se virou para ele após a lição. Não corra na frente da locomotiva. Ele insistiu. Logo depois, no curso regular, Sig mencionou que os homens matriculados ali eram apenas perdedores que haviam falhado no teste. Além disso, só porque pertencem à mesma classe não significa que estão em pé de igualdade. F8 sabia disso. Ele se lembrou da declaração de Chris, que pensava que tudo isso levaria ao preconceito. A garota disse a ele que poderia. Sig afastou-se dos rapazes depois de alguns segundos. Ela não tinha certeza de como responder aquilo. O homem respondeu que a entendia. Ele realmente iria esconder seu verdadeiro poder? A garota perguntou. Não, mas também não quero me expor mais do que o absolutamente necessário. No entanto, acrescentou que, quando fosse capaz de fazer algo, não alegaria que não podia. Esse foi o caso. Alicia o informou. Ela alegou que ele não teria se lançado contra o professor durante o exame de admissão se estivesse tentando esconder seu poder. A garota imediatamente se virou para F8 durante a sessão de treinamento especial. Ela perguntou ao homem se ele queria ser seu parceiro. Ele a informou de que aquele era um exercício de treinamento único. Qual é o propósito deste exercício? Bem, para ficar mais forte, é claro. Alicia respondeu. F8 perguntou a Alicia sobre os próximos passos. Bem, há mais uma coisa, e a garota disse. De acordo com ela, a força do homem era necessária para lutar antes, mas agora a guerra já havia acabado. No entanto, ela ainda aspirava a mais poder. É por isso que me juntei a esta academia. Ela disse timidamente que estava muito focada em se fortalecer. F8 pensou, você poderia dizer que ela está completamente obcecada. Seu conhecimento sobre Alicia era limitado. No entanto, ele tinha certeza de que poderia aprender pelo menos um pouco sobre ela se aceitasse ser seu parceiro de treinamento. A questão era, como isso afetaria sua vida diária? Provavelmente não seria benéfico. A explicação para isso era que as circunstâncias de Alicia eram, provavelmente, anormais. Ao mesmo tempo, F8 respondeu à garota. Tenho que recuar. Ele se desculpou. Alicia olhou para o chão. Foi assim que eu descobri. Disse. Ela suspirou. Que pensamento triste, e comentou. F8 informou de que não esperava que ela aceitasse tão rapidamente. Eu esperava que isso acontecesse. A garota respondeu. Ela também afirmou que não era uma criança e que não imporia seu valor aos outros. F8 olhou para Alicia. Ele perguntou se ela realmente era incapaz de serem apenas amigos casuais. Alicia imediatamente considerou essa sugestão. Além disso, o homem a informou de que, embora pudesse ser seu amigo, não poderia ser seu parceiro de treino. Ele prometeu que seriam apenas amigos e garantiu que não lhe traria problemas. A garota então pediu que ele pensasse sobre isso. Depois de apertarem as mãos, Alicia disse que aceitaria sua oferta. F8 afirmou que teve um ataque de pânico e pediu desculpas à garota.
De qualquer forma, ele não poderia confiar em um método que havia aprendido às pressas. Ele acrescentou que ela não deveria se apressar e que ele não tinha ideia do que realmente estava em suas mãos. Alice agradeceu ao homem e afirmou que pensaria no que ele havia dito. Naquele momento, Glenn correu até eles. Cara, vocês estão realmente flertando desse jeito? Perguntou. F8 imediatamente questionou por que ele estava ali. Não imediatamente, mas, e Glenn hesitou. No entanto, o mais importante para ele era que também poderia ser amigo deles. Ele se virou para Alicia. A garota então informou de que, naturalmente, esperava que todos conseguissem se entender ao longo do tempo. Aula de magia. Existem 5 categorias diferentes de magia neste mundo. Sylvia explicou. Elas são divididas em magia corpo a corpo, magia atual e espacial, magia de suporte corpo a corpo, magia de longo alcance e magia de suporte de longo alcance. Em termos de combate e suporte, os termos perto, longe e lugar referiam-se à distância. Hoje, na sessão prática, aprenderemos sobre magia de combate à distância. Eles estariam atirando em alvos. Ela encorajou os alunos a usarem o cajado sem hesitação para ajustarem seus estilos. No entanto, um dos alunos se aproximou do professor, que se desculpou. Tued olhou para Sylvia e perguntou sobre seu propósito. A magia de combate também é ensinada aos alunos do curso regular? Além disso, Sylvia expressou arrependimento, dizendo que parecia ter havido um pequeno mal-entendido entre eles. De acordo com ela, o uso de magia de longo alcance não era necessário ao atirar em alvos. Em vez disso, ela ensinava os alunos a usarem sua magia corretamente. Ela alegou que mirar era uma ótima maneira de avaliar o quão avançada era a habilidade de controle mágico de cada um. Para demonstrar, decidiu dar um exemplo. A professora explicou que essa magia era conhecida como alquimia. Em seguida, criou instantaneamente um lindo pássaro. Por conveniência, essa magia é categorizada como corpo a corpo. Honestamente, eu a utilizo mais para a produção do que para combate. Ela alegou que as pessoas achariam essa magia útil em suas atividades diárias. Era assim que Sylvia estudava. Então, ela apontou as mãos para o alvo e o acertou com precisão, lançando algumas gotas de água. A professora informou aos alunos que deveriam ser capazes de atingir o alvo com, pelo menos, a mesma precisão. Tuel acreditava que 5 gotas de água haviam atingido o valentão naquele exato momento. Considerando a esgrima, ele se perguntou se poderiam encontrar um quarto herói. Bem, podemos começar a praticar agora, disse Sylvia. Ela exigiu que os alunos confirmassem que estavam usando magia de, pelo menos, nível D2. F8 imediatamente olhou para o instrutor. A garota perguntou a ele se havia algo errado. Posso usar uma bala? O homem perguntou depois de ponderar por um momento. O instrutor concluiu que a bala era magia de tiro de longo alcance mais fácil. Além disso, sua classificação era I. Então, ela disse a ele para praticar magia de nível D ou superior. Ela comparou a magia com uma bola de fogo ou uma bola de água. O homem assentiu, indicando que havia entendido, e se retirou. O professor refletiu sobre o quão absurdo era um iniciante se tornar um mestre de magia de nível avançado em questão de dias. É algo que se aprende desde o início. Pensou. Até mesmo uma criança que acabará de ingressar na escola primária poderia dominar o básico. Ele acreditava que acabaria em uma posição ruim. Nos bastidores, a professora Sylvia elogiou Alicia naquele momento. Simplesmente maravilhoso. Ela também afirmou ser uma especialista em magia de fogo. Alguém comentou que era impressionante ver professores heróicos envolvidos em batalhas simuladas. Alicia é a caloura mais capaz. Ela supostamente superou o professor no exame de admissão. Tuel acreditava que Alicia agora era uma celebridade. Mas então chegou sua vez. Ele mirou no objeto sem hesitar. Pensou por um momento, estendeu a mão e usou a magia da bola de fogo. O alvo estava no caminho da bola de fogo, mas desapareceu no meio do trajeto. Alguém na multidão comentou. Parece que F8 viu antes mesmo de atingir o alvo.
A magia desapareceu. Mesmo uma magia de classificação e está fora de seu alcance? Ele sempre admirou os alunos da faculdade normal. Tuer sentiu que agora estava sendo humilhado por eles. Então, chamou Sig, o aluno regular, e disse para ele sair da frente. No entanto, Glenn se virou para Sig. Isso é uma droga. Ele informou que ainda era a vez de White praticar. No entanto, Sig respondeu. A quantidade de tempo que um aluno típico gasta praticando é irrelevante. O tempo é perdido de qualquer maneira. Glenn ficou furioso e confrontou Sig por suas ações recentes. Tuer o parou naquele momento. Já chega. Depois da aula. Eventualmente, depois da aula, Tuer e Glenn tiraram uma soneca. Segundo Glenn, aqueles malditos alunos do departamento heróico estavam ficando mais vaidosos a cada dia. Mesmo assim, Tuer acreditava que era mais fácil simplesmente ignorar esse tipo de provocação. No entanto, Glenn discordou. O resíduo desagradável ainda está presente. Ele então teve uma ideia. Ei, que tal pegarmos algumas garotas depois da escola? Tuer ponderou sobre essa sugestão do amigo turbulento. Eventualmente, os dois caminharam pelas ruas. Glenn virou-se para Tuer. Você tem que ser atencioso. Ele argumentou que agir como se tivesse muita experiência nessa área era a chave para conquistar garotas na capital. As mulheres da capital acreditam nisso e dizem a si mesmas que podem gostar de caras assim. Glenn virou-se para seu camarada. Entendeu? Ele então acrescentou que Tuer poderia começar observando-o. Vou te mostrar como se faz. Em seguida, correu imediatamente em direção a um grupo de garotas. Tuer chamou seu nome. Você prometeu que não faria isso. Gritou. No entanto, Glenn já estava longe. De repente, Tuer percebeu que essa era a primeira vez que passeava com alguém depois da escola. Normalmente, ele passava esse tempo lendo livros. A última batalha levou à dissolução da unidade de forças especiais. Então, ele foi matriculado na academia, na esperança de começar uma vida típica de um garoto de 15 anos. No entanto, após apenas uma semana, o treinamento e uma missão de classe acabaram com sua rotina tranquila. Agora, ele acreditava que tinha a oportunidade de recomeçar. Talvez devesse se esforçar para aproveitar isso. Enquanto explorava habilidades que ainda não havia adquirido, Glenn se aproximou de uma das garotas e a cumprimentou. Sim. O que posso fazer por você? A garota perguntou. No entanto, Glenn apenas pediu um pouco do tempo dela. A garota imediatamente gritou. Ah! Ele é um... Em seguida, deu um tapa nele. Tudo assistia à cena em silêncio. Glenn finalmente se aproximou dele. Bem, que tipo de exemplo foi esse para mim? Tudo perguntou. Como posso ser rejeitado assim, instantaneamente? Glenn, ainda surpreso, respondeu. É estranho. Na minha cabeça, tudo parecia perfeito. Determinando-se a tentar novamente, Glenn voltou-se para outra garota. Tudo apenas observava. No entanto, mais uma vez, a garota deu um tapa nele. Tudo aconselhou Glenn a mudar sua abordagem. Glenn, agitado, argumentou que, se houvesse dois deles tentando, talvez a situação fosse diferente. Mas, aparentemente, estava errado. Agora, era a vez de Tudo tentar. Isso ainda é uma experiência importante. Glenn assentiu. Tem razão. Eu vou tentar de novo. Ele então gritou animado. Entendi tudo. Agora, escute, o segredo é se apresentar corretamente. Não se deve simplesmente agarrar as meninas. Tem que deixá-las se moverem no próprio ritmo e esperar a oportunidade perfeita. É como pescar. Tudo caminhou até uma das garotas e pediu desculpas por incomodá-la. Para conquistar sua confiança, precisava dizer algo interessante. Notando seus brincos, perguntou. Esses brincos são do reino de Arcádia? A menina, depois de pensar por um momento, respondeu. Sim, são.
Tulto então disse que já havia estado em Arcádia antes. Além disso, percebeu que os sapatos da garota estavam sujos de lama, e seus braços apresentavam pequenas cicatrizes, como se ela tivesse carregado algo pesado por muito tempo. Houve uma tempestade há 2 dias. Mas não há lama ou poças na cidade. Então, você veio de fora do castelo? A menina assentiu. Sim. Vim para ver os pontos turísticos do castelo. Entendo. Gostaria de comemorar a vitória comigo? Na verdade, um amigo me convidou para vir à capital só hoje. Foi uma viagem longa. Imagino. Seus sapatos ficaram enlameados por causa da chuva e a carruagem deve ter atrasado, certo? Sim. Isso deve ter sido bem desagradável. O homem expressou arrependimento por parecer rude. Ela provavelmente não deveria ter vindo ao castelo naquele estado. Talvez seja isso mesmo. Mas estamos falando de um castelo respeitável, acessível a turistas. Se não se importar, posso te acompanhar até a loja de sapatos mais próxima. Isso realmente é ok? A garota pareceu surpresa. Tulto notou que ela ficou levemente corada. Claro. Disse ele, sorrindo. A garota olhou para o amigo ao lado. Não tem problema se ele nos acompanhar? Claro que não. Glenn, que observava tudo de longe, se aproximou e se apresentou à garota. No entanto, ao vê-lo, ela imediatamente recuou. Ah, não se preocupe, só fugi porque fiquei com medo de você. Glenn riu. Ei, Tulto, você tem talento real para isso. Tulto, no entanto, admitiu. Para ser honesto, eu também fiquei surpreso. Provavelmente, por conta das experiências de seu trabalho anterior. Entendi, Glenn murmurou. O trabalho de um zelador da cidade deve envolver muitas interações com pessoas. Talvez seja por isso. De qualquer forma, acho que vale a pena tentar novamente. Tulto parecia um pouco decepcionado consigo mesmo. Sim, acho que sim. Glenn respondeu. De repente, ele se virou para Tulto e disse. Quer saber? Nunca fiquei tão feliz em ser seu amigo como agora. Tulto sorriu. Bom saber. E eu nunca quis cortar completamente o contato com você. Glenn riu. Nosso alvo foi encontrado. Uma garota encantadora em menos de 12 horas. Tulto, pensativo, acreditava que já havia visto aquela garota antes. Ele se aproximou e, educadamente, disse. Desculpe incomodá-la. Ah, tudo bem. Como posso ajudá-lo? Tulto hesitou por um momento. Existe algum restaurante decente por aqui onde eu possa descansar um pouco? Um restaurante? Sim. Acabei de chegar à capital e ainda estou um pouco perdido. Além disso, caminhar sem parar é cansativo. Ah, entendi. A garota apontou para uma rua. Se seguir direto por essa estrada principal, encontrará um bom restaurante. Obrigado. Tulto sentiu que tudo estava indo melhor do que esperava. Mas será que aquilo era realmente normal? Ele não queria deixá-la para trás, então, quando chegaram ao restaurante, ofereceu-se para pagar uma refeição como forma de agradecimento. Se quiser, pode pedir o que quiser. Eu pago. A garota, no entanto, hesitou. Isso não é um pouco demais? Tulto sentiu que talvez estivesse sendo muito insistente. A garota olhou para ele. Se não se importa, posso chamar minha amiga para vir também? Claro, por mim tudo bem. Pouco depois, Alice apareceu. Então, ele disse que compraria o que quiséssemos? Perguntou ela, sorrindo. Assim que se sentaram no restaurante, Alicia comentou. Estou um pouco decepcionada. Por quê? Eu não sabia que vocês dois eram tão... Tulto riu sem jeito. Hoje foi a primeira vez que tentei fazer algo assim. Alicia cruzou os braços. Ah, claro. Como se eu acreditasse nisso. Sua amiga concordou. Exatamente.
Ele já tem jeito de quem faz isso o tempo todo. Tulto suspirou, enquanto Glenn apenas ria. Eles estavam em sérios apuros. Os rapazes se desculparam sinceramente e imediatamente abaixaram a cabeça, envergonhados. Olhando para cima, Glenn perguntou às meninas. E, mais importante, por que as duas estavam aqui? Elas fizeram a diferença. De acordo com Alicia. Há algo que impede você de se cansar dele? O homem disse que deu a elas uma bebida como um sinal de apreciação, se elas não se importassem. Alicia pediu ao garçom para trazer mais imediatamente. Naturalmente, Sfit disse. No entanto, esta foi a quarta vez que Alicia pediu. Ela pediu a ambas que, junto com Amy, tentassem memorizar os rostos de seus colegas da próxima vez. Olhando para Amy, Owen concluiu que não era de se admirar que ele pensasse que ela era excessivamente educada. Ele e ela estavam na mesma classe do ensino médio, um calouro na classe D do corpo docente regular. Ele perdeu o senso de perigo. Ela percebeu e esqueceu os rostos das pessoas. Glenn imediatamente disse que viu também que era Amy. Ele nunca teria notado. Afinal, todos os membros regulares do corpo docente olham para Amy com respeito, Glenn disse. Pensou imediatamente e perguntou. Idol? Ela era muito atraente, mas queria viver a vida arriscada de um explorador. Glenn disse a ele com um sorriso. No entanto, a garota ficou tão intrigada com essas discussões que até tapou os ouvidos. Amy pediu para os caras pararem, porque achou extremamente estranho. Ela alegou que até foi reprovada no exame da faculdade sobre heroísmo. Neste ponto, Tui virou-se para seu amigo Glenn e perguntou. Por que você não me contou sobre isso se sabia que era ela? O homem simplesmente disse. Bem, eu só pensei em dar em cima dela enquanto estendia a mão. Após os comentários de Alicia sobre Glenn, o pesado fardo de sua insignificância parecia ter caído sobre ele. Alicia então se virou para Tulto e o informou que precisava fazer uma pergunta a ele. De acordo com a garota, ele supostamente assegurou durante uma aula de magia prática. Alicia perguntou a ele de uma forma ridícula, mas ele não estava se segurando. O homem calmamente respondeu a ela. Era tudo o que eu podia fazer. Ouvindo-o, a garota ficou surpresa. Mas você pode usar um tiro de sniper, se ela disse. Isso é magia de nível D, não é? Parece absurdo que você não possa usar Fireball, que também é uma magia de nível D, se ela continuou. O homem então a informou que tiro de sniper e bala eram a única magia de longo alcance que ele poderia usar. Ele imediatamente disse a ela. Sim, desde que envolva magia de longo alcance. Não é como se eu não pudesse usar outros tipos também. Eu simplesmente nunca os estudei. Esse era seu pensamento. No entanto, o instrutor da organização informou que essas duas magias seriam mais do que suficientes para ele nesta situação particular. Alice então tomou a decisão de perguntar. Você derrotou Fares no exame de admissão? Glenn e Amy ficaram atordoados com essas palavras. O quê? Perguntaram, simplesmente atonitos. Voltando-se para Alicia, Glenn perguntou. Você derrotou Fares? No entanto, Alicia estava tão cansada de repetir essa frase que afirmou. Tulto, não eu, foi a única pessoa que realmente derrotou o sensei. Tulto então perguntou a Alicia. Você não acha que está um pouco errada? Mais precisamente, foi o resultado de nossos esforços combinados, se ele disse. Os caras, no entanto, ouviram alguém gritar. Como ele ousa? Você sabe que ele é o filho mais velho do Barão Fan. Sig gritou, indignado. Glenn olhou momentaneamente para o homem, com um olhar descontente no rosto. Alice acrescentou que ainda estava vendo seus colegas de classe. Amy também estava curiosa sobre o que havia acontecido ali. Se ele quebrar a mercadoria, pelo menos ele irá, esperançosamente, fazer as pazes, o comerciante disse. Virando-se para Sig, ele, no entanto, simultaneamente gritou. Cale a boca. De acordo com ele, a compensação não valia a pena se a espada quebrasse durante um ataque de teste.
O comerciante pediu para ele não dizer isso. Alegou que deixou claro para ele imediatamente que a espada era apenas uma joia, não importa de que ângulo se olhe para ela. De qualquer forma, argumentou, Sig compartilha a mesma responsabilidade. De fato, de acordo com Alicia, espadas decorativas custam mais do que espadas normais, o que explica por que, apesar de seu status como nobre, o comerciante se recusou a se comprometer. Ela então começou a puxar sua espada. No entanto, Tuto a incentivou a relaxar. A situação ainda não piorou a ponto de recorrer à violência, se ele disse. Seria necessário, no entanto, e a garota disse a ele, se eu terei sucesso. Ela continuou. Nobres como este simplesmente matariam alguém sem hesitação, se isso servisse aos seus próprios interesses. Sig sacou sua espada naquele exato momento e gritou. Percebo que as pessoas na capital estão confusas sobre sua situação. Ele prometeu mostrar o que acontece quando um plebeu usa suas próprias mãos para confrontar um nobre. E então, imediatamente, balançou sua espada contra o comerciante. Naquele momento, Alicia gritou seu nome. Sig. Olhando para a garota, o homem a informou. Eu não esperava vê-la aqui. Assassinato? Sig perguntou. Claro que não. Disse o homem. Ele a seguiu e declarou. Isso se chama punição. Ele sorriu, abrindo as mãos. Glenn ficou bravo naquele momento. Ato contínuo, ele não foi encarregado de tomar essa decisão. Miss afirmou que Glenn estava certo e decidiu apoiar o homem. Suas ações poderiam perturbar a tranquilidade da capital. A garota gritou. Sig disse. Sim, é isso que significa. Depois de ouvir atentamente os meninos, ele disse que não era ele aquele perdedor que não conseguia nem usar magia de classificação. Assim que olhou para Twitch, de acordo com o cara, essa pessoa era o melhor exemplo de todos os alunos comuns. Se todos continuassem falando com ele, seu valor seria questionado. Seu amigo então começou a gritar com ele, acusando-o de ouvir doentes. Eles exigiram que o homem desaparecesse, chamando-o de o aluno comum. Virando-se para Alicia, Sig disse que, embora ela pudesse ser uma plebeia, ele a consideraria sua igual porque compartilhava suas habilidades heroicas. O homem se ofereceu para ensinar a garota a empunhar uma arma. Ele acrescentou que ainda tinha o direito de julgar os plebeus, e sem hesitar, estendeu a mão para a garota e a convidou para acompanhá-lo. Alicia disse ao homem que ela não teria tanta certeza de sua fé, porque estava chateada com ele. A garota disse que Twitch era imediatamente mais forte que ele. Sorrindo e olhando diretamente nos olhos de Sig, o que ela disse apenas chocou o rapaz. Enquanto ela sorria confiantemente, Sig se virou para a garota depois de ouvir o que ela tinha a dizer, dizendo que parecia que aquelas pessoas simples tinham arruinado seu senso comum e a enganado. Ele então se virou para Twitch, chamando-o de o comum. Começou a aumentar sua magia enquanto gritava que iria limpá-lo da face do planeta. Todos imediatamente começaram a gritar. Colocando a mão na frente dele, o homem imediatamente mirou uma bala em Sig. Canalizando seu poder, a bala deixou uma marca em sua bochecha ao atravessá-la. Sig imediatamente agarrou sua bochecha e perguntou a Twitch o que era aquilo. No entanto, F se virou para Sig e pediu que ele escondesse sua espada e parasse de usar seu feitiço. Ele acrescentou que tinha certeza de que não erraria na próxima vez. No entanto, isso enfureceu Sig, que insistiu que o homem calasse a boca. Ele gritou que Twitch não tinha o direito de lhe dar ordens, e então, começou a usar seus poderes mágicos, colocando as mãos na frente dele. No entanto, Twitch disse que já havia o avisado. Quando ele se virou para encará-lo, ao mesmo tempo, uma bala foi disparada em direção ao homem. Depois que Twitch apontou o dedo para ele, a bala atingiu Sig na palma da mão antes que ele pudesse usar seu feitiço mágico. O homem estava com tanta dor que começou a gritar alto. Ele chamou Twitch de porco enquanto segurava a mão. Sig gritou que iria matá-lo, pois estava furioso e o odiava por ser uma desgraça. Para fazer Sig seguir em frente, seus amigos agarraram seu braço. Um deles sugeriu que precisavam parar o sangramento imediatamente e que, desta vez, ele deveria recuar.
Seu amigo gritou para todos ao redor se afastarem. No entanto, F se virou para encarar Sig e seus companheiros e ordenou que parassem. Ele insistiu que Sig cobrisse o custo da espada que havia quebrado. O homem jogou a bolsa de dinheiro no chão e gritou com F, chamando-o de idiota, furioso por ter sido humilhado na frente de todos. Ele gritou com Tweet por envergonhá-lo, furioso por ele ter feito aquilo. Alicia correu até Tweet, que ficou chocado ao perceber o que tinha feito. No entanto, o homem calmamente a informou que era apenas uma bala, um feitiço simples. No entanto, acrescentou que sua bala havia sido melhorada. Ao ouvir o homem, Alicia pensou um pouco e imediatamente afirmou que não importava como ele havia feito isso. A bala, ela disse, é um feitiço que direciona uma gota de mana em direção a um alvo. Além disso, eu tinha confiança de que Sig poderia bloqueá-la. Essa foi a coisa mais extrema que a garota já tinha visto. Seus olhos estavam cheios de surpresa e incompreensão enquanto olhava para o homem. Ela perguntou: "O que diabos você é?" No entanto, o homem calmamente se virou para a garota e explicou que ele era apenas um ex-zelador da cidade. No fundo, ele sabia que aquelas mãos haviam salvado o mundo. Enquanto isso, alguém gritava alegremente sobre a comida deliciosa. Ele perguntou se poderia ir comprar algo para comer. "Eu irei ao refeitório primeiro", disse o homem, virando-se para partir. Tweet concordou, dizendo que estava tudo bem. Naquele momento, o homem em sua mesa se virou para encarar Sig. Ele percebeu que Sig não estava lá naquele dia. Provavelmente, ele havia passado a noite usando magia de suporte para se recuperar do ferimento no braço. Mesmo assim, o homem tomou a decisão de pegar leve por alguns dias. Então, caminhou pelo corredor e saiu da sala de aula. Alicia o chamou enquanto se aproximava dele. "O que foi?" perguntou o homem. Quando a viu, a garota o informou. "Sig não apareceu hoje." Concordando com ela, o homem admitiu que acreditava que ele viria e tentaria se vingar. "Parece que meus medos foram em vão", concluiu ele, depois de um pequeno pensamento. Alice informou ao homem que eles ainda não tinham certeza. Ele tinha ficado completamente louco ontem e talvez ela devesse ir lá também. Alicia sugeriu: "Sim, já que mencionei que estava almoçando com meus amigos hoje." O homem disse que queria perguntar a ela sobre tudo depois de pensar um pouco. "Você tem algum amigo no departamento heróico?" O homem perguntou. Alicia ficou instantaneamente brava. "O que exatamente você quer dizer com isso?" A garota perguntou. Isso foi rude. Entretanto, não era exatamente uma mentira. O homem calmamente a informou que ela era uma eremita. A garota imediatamente gritou: "Não! Isso se chama independência." Então, calmamente afirmou que tinha certeza de que ele tinha uma pergunta sobre o que aconteceu com Sig. Entretanto, na realidade, os alunos do estúdio heróico consideram insultar alunos comuns como norma. Ela acrescentou que evitava fazer amizade com eles porque não gostava de participar desse tipo de comunicação. Este ano, a academia divide os alunos em dois grupos, o corpo docente regular e o corpo docente heróico. Eles também usam uniformes diferentes. O uniforme do corpo docente heróico é branco, enquanto o do corpo docente regular é preto. Os alunos do corpo docente heróico desprezam os outros. Qualquer aluno desta academia pode confirmar isso. Por sua vez, Alicia se referia aos alunos que não se importavam em fazer parte do corpo docente heróico. Neste momento, Alicia se virou para Tweet e disse a ele: "Sua gola está desleixada." O homem considerou que Glenn também a mantinha desfeita. "Não, eu faço isso porque outros alunos também fazem", se ele informou a garota, com uma expressão de surpresa no rosto. Alicia perguntou: "O quê?" "Nada", Tweet garantiu a ela. Então, informou a garota que havia chegado recentemente a uma conclusão que nunca teria pensado antes de entrar na academia. "Antes de começar aqui, você era o zelador da cidade, certo?" A garota perguntou. "Sim, isso é correto", Tweet respondeu a ela.
Especificamente, ele explicou que era um zelador sombrio, limpando o caminho do herói secretamente. Eu limpava tudo para todo o país, se acrescentou. Felícia afirmou que os alunos do corpo docente heróico eram bem treinados em etiqueta, mas o homem esclareceu que estava se referindo a zeladores modernos. No campo de batalha, se alguém não conseguir seguir as regras básicas do dia a dia, sua cabeça simplesmente cairia de seus ombros. Esses comentários atordoaram a garota, que perguntou: por que vocês são tão duros? Isso realmente aconteceu ou você está brincando? Alicia se aproximou do homem e disse que ele ficava muito melhor quando vestia a roupa adequadamente. A garota tomou a decisão de consertar sua gola e prometeu que faria isso. Ela o convenceu a ficar onde estava. Naquele momento, a cabeça de Twitch virou desajeitadamente para o lado. A garota se virou para ele, terminando de ajeitar sua gola. Por que você não gostaria de namorar alguém do sexo oposto? Perguntou ela. Twitch imediatamente reagiu. O quê? O que você está dizendo? Bem, geralmente você entende essas coisas. Nessas circunstâncias, deveria ficar envergonhado ou algo assim, respondeu a garota. O homem não respondeu. Só estava mexendo na sua gola, disse ele. A garota então comentou. Bem, isso é bom. Mas e se eu fizesse isso? Ela deu um passo em direção ao rosto dele. No entanto, Alicia corou ao olhar para ele naquele exato momento. Twitch se virou e falou com a garota. O quê? Alicia perguntou a ele. Você tem cílios muito longos, respondeu ele. A garota se assustou com o comentário e imediatamente se abaixou, cobrindo as orelhas com as mãos, tentando se esconder. Ela se agachou, e o homem disse. Você não deveria ter feito isso, se no fim iria corar. A garota, então, deu um tapa em suas próprias orelhas e disse. Mas isso não era o que eu esperava ouvir. Twitch perguntou. O que você esperava que eu dissesse? A garota gritou com ele, acusando-o de ser completamente culpado. Apesar da longa conversa, ela informou a todos que ainda havia um lado dele que ela não conhecia e, por esse motivo, queria torná-lo público a todo custo. O homem cruzou os braços e disse a ela. Acredito que isso é inerente à natureza humana, mas você deveria reconsiderar sua abordagem, no mínimo. A garota então declarou inequivocamente. Eu já decidi por mim mesma quem você é. Então me ouça, o homem pediu. Após ouvi-lo, a garota apontou para ele e disse. Você é um cara suspeito. No dia seguinte, ele estava sentado à sua mesa com um livro nas mãos. Quando alguém o chamou, o homem se virou para ver quem era. Sig e seus companheiros estavam parados atrás dele. Seu nome é Twitch ou algo assim? Perguntou Sig, cruzando os braços. Certo, o homem respondeu calmamente. Sig afirmou que estava o desafiando para um duelo. Felícia ficou assustada e chocada ao ouvir isso. As palavras de Sig também assustaram os outros alunos. No entanto, Sig sorriu e disse. Espero que você não tenha esquecido o que fez 2 dias atrás. Ele alegou que um estudante comum como Twitch tinha sido completamente descarado ao se opor a ele, o herdeiro da família Eliana. Twitch olhou fixamente para Sig naquele momento. Pensei que ele estava realmente se lembrando desse tópico. Ao mesmo tempo, Alicia se aproximou de Sig e perguntou. Por que você esqueceu as regras da Builders Academy? De acordo com ela, seu status era revogado enquanto ele fosse um aluno da academia. Isso continuaria até que todos estivessem matriculados na escola. Sejam eles aristocratas ou plebeus, todos estavam em igualdade de condições, até mesmo a família real. E Sig disse, interrompendo-a bruscamente. Cale a boca imediatamente. O homem alegou que, como estava na mesma faculdade que ela, a tratava bem. No entanto, ela estava sendo hipócrita. Ao mesmo tempo, Sig atacou a garota com toda a sua raiva e crueldade. No entanto, Glenn correu até ele assim que viu isso e agarrou a mão de Sig. Prometo que, da próxima vez, não vou apenas segurar sua mão, Glenn disse.
Sig se virou para Glenn, seus olhos cheios de medo, e implorou para ser solto. Plebeu! Gritou Sig. Independentemente do ponto de vista, eles não haviam feito nada de errado. Será que eles vão lutar? Pensei naquele momento. No entanto, outros alunos poderiam ser arrastados para isso se simplesmente deixassem passar. O homem estava parado na frente de Twitch quando Glenn finalmente soltou a mão de Sig. Naquele momento, Twitch se inclinou para Sig e se desculpou. Se você acha que minhas ações foram inapropriadas, podemos simplesmente agir como se nada tivesse acontecido? Ele perguntou. No entanto, Sig sorriu e recusou. Ele olhou para Twitch e aconselhou. Humilhe-se na frente de todos. Que idiota ele é, e pensou Twitch. Sig aconselhou o homem a dar o exemplo. Para ele, plebeus como Twitch seriam um obstáculo no futuro. Seria muito estressante, disse Sig. Ele comparou isso a um prego saindo da madeira. Se um prego sai, ele deve ser martelado. Seu amigo gritou simultaneamente. Sim. É isso aí. Twitch olhou para Sig e disse. Seu objetivo final é vingança. Você é como uma criança. Isso enfureceu Sig, que silenciosamente gritou com ele. Você manchou minha reputação. Além disso, Sig afirmou que aquilo era apenas um ato satisfatório de retaliação. Alicia riu. Vingança? Disse ela. Neste ponto, ela perguntou a Twitch se ele estava interessado em duelar. É uma decisão espontânea do coração, se ela falou. O homem olhou para ela. Bem. A garota continuou. Eu não vou defender Sig. No entanto, quando se trata de manchar suas reputações, os nobres são extremamente teimosos. Recusar um duelo seria como cuspir na cara dele. Isso só traria mais problemas no futuro. Depois de ouvir o que Alicia disse, Twitch concluiu que teve sorte de ser desafiado para um duelo. Eu entendi tudo, se ele disse a Alicia. Então, informou Sig de sua decisão. O sorriso de Sig se espalhou por todo o rosto. Na academia, os alunos começaram a discutir o que haviam ouvido. Depois de um tempo, os rumores se espalharam, os alunos heróicos e os alunos comuns estavam prestes a duelar. Ao ouvir essas discussões, Liz exclamou animadamente. Os rumores estão se espalhando. Sim, parece que sim, Glenn concordou. Ele pode muito bem ter perdido intencionalmente, Twitch disse. No entanto, Alicia o informou. Você não pode fazer isso. Por quê? Você não sabe como agir como se não pudesse fazer algo quando, na verdade, pode. Twitch sorriu, admitindo à garota que havia tomado uma decisão precipitada. Você cavou seu próprio buraco, Alicia informou. Ela afirmou que agora descobriria o que ele estava escondendo com tanto zelo desde o início. Twitch suspirou. Isso foi ideia sua, Alicia? A garota sorriu. Quem sabe? Apesar do tom brincalhão, ela estava genuinamente interessada em descobrir mais sobre ele. Twitch sentiu como se estivesse sendo observado por uma mulher realmente problemática. Idealmente, ele não precisaria irritar Sig novamente. Portanto, o melhor curso de ação seria perder da maneira mais embaraçosa possível. No entanto, ao considerar isso, percebeu que serviria apenas como um catalisador para o ego de Sig crescer, assim como o dos outros membros do corpo docente heróico. Twitch acreditava que sua derrota poderia ser o fator decisivo para separar ainda mais os alunos do corpo docente heróico dos alunos do corpo docente regular. Ao mesmo tempo, Sig se virou para Twitch e perguntou. Você já concluiu seus estudos? Eu não poderia dizer que ficaria feliz se tivesse. Alicia anunciou que seria a juíza do duelo. E quanto ao retorno de Sig? Ela perguntou. O homem suspirou. Estou farto de tudo isso. Twitch pensou que Sig parecia completamente despreocupado com a situação. De acordo com Alicia, o duelo continuaria até que um dos lados se rendesse ou não conseguisse continuar lutando. Ambos os lados estão prontos? Ela perguntou.
Twitch ponderou sobre o que Sig estava segurando enquanto o observava. Ao mesmo tempo, Alicia gritou. Vamos começar. Sig rapidamente removeu o pano que cobria sua arma. Twitch começou a examinar o objeto que Sig segurava. Alicia já o havia notado e, naquele momento, gritou. É Kaiser. Todos olharam para Sig, surpresos. Tenho certeza de que um idiota como você nem notou, afirmou Sig. De acordo com ele, Kaiser era o cajado mágico de Erker, usado durante o último conflito do Exército Real. Sig ergueu a arma agressivamente. Este é um cajado militar. Então era por isso que ele esteve ausente ontem, e pensou Twitch. Talvez porque ele estivesse se preparando para isso, se simultaneamente apontou uma lança elétrica para Twitch. No entanto, Twitch a pegou a tempo, permitindo que ele se esquivasse do golpe e saltasse para a frente. Primeiro, se mexeu suas presas e declarou que ele estava fugindo como um rato. Quando vi isso, eu pensei, vou matá-lo primeiro, depois todos os outros. Ele gritou. Twitch estava em outro lugar na hora, então perguntou a Zig novamente quem ele mataria. Eles não falam sobre coisas tão cruéis? Ele questionou o homem. Zig também o informou que acidentes envolvendo duelos aconteciam com frequência. Em particular, ele disse que aquela garota não era cuidadosa. Então, apontou para Alicia. Eu nunca a perdoarei. Ele gritou. No entanto, pediu a Twitch para não se preocupar. Eu tentarei ser mais cuidadoso com ela do que comigo, se ele disse. Afinal, ela tem uma bela aparência. Matá-la seria um desperdício, ele afirmou. Além disso, prometeu torturá-la gradualmente. O quão lentamente ela parasse de respirar determinaria isso. Depois de ouvir tudo o que ele tinha a dizer, Twitch o repreendeu e o chamou de idiota. Ao mesmo tempo, se levantou seu cajado e, com uma risadinha, comentou com o homem o quão estúpido ele era. É chamado de privilégio, se ele pensou. Ele realmente acreditava que se sacrificaram para salvar pessoas como ele na batalha contra o Rei Demônio? Esqueça. Ele nunca aceitaria isso. Acreditava que nunca deveria reconhecer a existência daquela pessoa. Se então declarou que o momento havia chegado para colocar um fim nisso. Sem hesitação, ele levantou seu cajado mágico e riu para todos verem. Este é o poder de Kaiser. Ele gritou. De acordo com ele, quando há muito fogo, este cajado pode usar magia. Se virou para Twitch e o informou que alguém como ele, que não podia usar magia de classificação, não tinha absolutamente nenhuma chance. No entanto, Zig parou e viu algo. Ele pensou que Zig não havia percebido outra coisa naquele exato momento. Ele acreditava que já tinha visto aquele cajado no campo de batalha inúmeras vezes. Twitch instantaneamente apontou a bala mágica para Zig, mirando seu dedo para ele. Zig agora o olhava com olhos assustados. Quando há muito fogo, o cajado Kaiser pode usar magia, Twitch disse. No entanto, ele expõe parte de sua estrutura interna ao calor sendo liberado e, se levar até mesmo pequenos danos a essa parte, ele a perderá. O cajado de Zig também rachou ao mesmo tempo, chocando tanto o homem que ele perguntou. O quê? Ao mesmo tempo, uma onda de poder irrompeu do cajado. Droga, e Zig pensou consigo mesmo depois de ver isso. O lugar onde Glenn e Amy estavam foi imediatamente atingido pela carga. Zig foi atingido com tanta força que caiu no chão, machucando o braço. Ele estava com dor e se agachou de repente. No entanto, Twitch apareceu atrás dele, colocando uma faca em sua garganta. Fique parado, se ele ordenou. Twitch garantiu a Zig que ninguém suspeitaria dele se ele morresse na situação atual. Lembrando das suas palavras. Você mesmo disse que acidentes e duelos não eram incomuns, se ele afirmou. Meus termos são muito simples, continuou Twitch. Ele exigiu que Zig instruísse seus capangas a se absterem de contatá-los e de iniciar ações discriminatórias contra alunos comuns. Deixe-me ver. Que tal pegar algumas dicas de Alicia? Ele acrescentou. Com um olhar de horror no rosto, Zig se virou para o homem e perguntou. O que? Sobre essa mulher?
Nunca em minha vida. No entanto, Twitch instantaneamente empurrou Zig para longe. Ouvindo o que ele tinha a dizer, horrorizado, Zig cobriu todo o seu rosto com as mãos. De acordo com Twitch, ele o havia roubado da habilidade de falar. Além disso, alegou que a única palavra que ele tinha permissão para usar era o sim. Agora repita minhas exigências. Twitch apontou a faca para ele novamente. Ele o aconselhou a pensar bem antes de responder, caso valorizasse sua vida com todos os seus membros. Uma explosão imprevista forçou o cancelamento do duelo de Twitch com Zig, um nobre que também frequentava a faculdade heroica. Devido às circunstâncias inesperadas causadas pela explosão, o vencedor e o perdedor não foram definidos. Entretanto, ainda havia relações tensas entre os alunos ordinários e os alunos da faculdade heroica. Se provocasse mais, ele teria um desempenho ainda pior. Portanto, manter as coisas como estavam poderia ser o melhor curso de ação. Eventualmente, ele retornaria à sua vida normal. Twitch eventualmente encontrou Chris. A lacuna entre as faculdades heroica e ordinária só aumentou, Celo informou pensativamente. O homem acenou em concordância com Chris. A Quarta Guerra Demoníaca dos Grandes Heróis. Essa nação havia criado uma organização para ajudar os heróis a saírem das sombras durante a guerra, quando o destino de toda a humanidade estava em jogo. Eles a chamavam de Unidade de Forças Especiais. Uma vez que a tentativa do herói de derrotar o Rei Demônio falhou, ele foi designado para ajudá-lo a treinar cavalos para essa guerra, mesmo já sendo um membro do esquadrão. Além disso, o esquadrão foi dissolvido após cumprir sua missão, mas ele foi capaz de levar uma vida normal graças a Chris, sua ex-superior. Portanto, ele tomou a decisão de se matricular na Academia de Magia para começar uma nova vida. No entanto, Twitch refletiu que viver uma vida normal não era tão fácil e tranquilo quanto ele pensava. Pelo jeito, e ele murmurou. O rapaz perguntou a Chris por que ela estava ali. Em resposta, a garota disse que apenas queria ver como ele estava indo. Ela afirmou que queria ter certeza de que sua vida acadêmica estava seguindo como deveria. Que atenciosa você é, brincou ele. Chris explicou que era a única responsável por ele. Então, fez algum amigo? A garota perguntou. Sim, respondeu Twitch. Ele alegou que até saiu para conhecer garotas com um amigo. Ao ouvir a resposta, Chris sorriu docemente, mas logo perguntou novamente. No mesmo instante, Twitch virou-se para Chris e garantiu. Apesar da minha aparência, sou um verdadeiro talento nesse campo. No entanto, a garota apenas tapou os ouvidos e implorou várias vezes para ele parar. Eu não consigo aceitar isso. Ela afirmou. Chris perguntou a Twitch se ele sempre foi assim. Depois de pensar um pouco, ele informou que achava que as pessoas deveriam se ajustar ao seu ambiente. Pensando bem, eu realmente gosto desse tipo de mudança, e refletiu. Minha cabeça está uma bagunça, e disse a garota, segurando a própria cabeça ao descer da árvore. Ela então informou a Twitch que estava começando a se sentir culpada por tê-lo deixado entrar naquela academia. Pare com isso, pediu Chris. O homem, então, perguntou. E você? Como está indo? Estou bem, respondeu a garota alegremente. Ela alegou que lhe ofereceram um emprego comparável ao anterior. Acho que sei onde, e disse o homem.